meditar e deixar Deus falar com você através daquele versículo. That is how you grow, and that is how you engage, and that is how you grow in deeper secrets of God. É assim que você cresce em segredos profundos de Deus. That's what we read in Psalms 25. É isso que a gente lê em Salmos 25. That the secret things belong with the Lord. Porque os segredos pertencem a Deus. And it is in Proverbs as well, that it is the heart of kings to search out a matter. E em Provérbios também diz que é a honra dos reis, né, é desvendarem esses segredos. And that is what it says even in Mark chapter 4. E até em Marcos capítulo 4, To him who has understanding, para aquele que tem entendimento, more understanding will be given to you. mais entendimento vai ser dado. Please understand, God can never teach you or show you deep things if you don't have any knowledge on something. Por favor, compreenda, Deus não pode te dar profundidade se você não tem conhecimento nenhum. That's why, let's say for example, if you know something about something, Então vamos dizer, por exemplo, se você sabe algo sobre um assunto, more will be added to you on that area. mais vai ser adicionado a você naquele assunto. If, for example, if you have not taken the time to diligently, let's say, study about healings, Se você não está tomando tempo, por exemplo, para estudar sobre curas, if you don't even know what the word says here about healing, se você não sabe o que as escrituras dizem sobre a cura, then God cannot give you more light on what you have already read. então Deus não pode dar ainda mais entendimento e profundidade sobre o que você não tem. Same about finances, moving in the prophetic. A mesma coisa sobre se movimentar no profético, sobre finanças. So that is why we need to engage with God and ask Him for, Lord, I know this, but can you teach me more about this? E é por isso que a gente tem que se engajar com Deus e falar, Senhor, eu entendo um pouco disso, mas me dá mais entendimento. And same, that is what happened with the disciples. E veja o que aconteceu com os discípulos. They diligently followed and obeyed Jesus, whatever He said. Eles diligentemente seguiram e obedeceram Cristo em tudo que Ele disse. Can you imagine? It took 12 to 13 disciples to evangelize the whole world. Vocês têm noção de que levou 12, 13 discípulos para evangelizar o mundo todo? And they never stopped for anything. They went on and on and on. Eles não pararam por nada, eles continuaram e continuaram e continuaram. That is why we have over 2.2 billion Christians today. É por isso que hoje nós temos cerca de 2,2 bilhões de cristãos. And we should never stop with that or be happy with it. A gente está feliz com isso, mas não devemos parar. Because much of the world has changed today. Porque o mundo está mudando muito. And now let me talk about the 1040 window. Agora sobre a janela 1040. The least evangelized countries. Os países menos evangelizados. There is just some small corrections, I would say. Umas pequenas correções que eu faria agora. Because much of what you read in your notes, which is given to you already, Porque muito do que você lê nesse texto que vocês têm em mãos, I think it is very, very old data, is what I would say. são informações talvez um pouco desatualizadas. When you go out and preach the gospel, Quando você vai e prega o evangelho, it is absolutely essential that you understand the country and the culture. é absolutamente essencial que você entenda o país e a cultura. And when we speak just about a nation and a country, it's not just generalizing. E quando a gente fala sobre uma nação e um país, não é generalizando. Because you need to know the intimate details and data of what the people group are, who they are, what do they do. Porque você precisa saber os detalhes íntimos daquela população, o que eles gostam, o que eles fazem, o que eles conhecem e acreditam. Because once you have that base knowledge, E quando você tem esse conhecimento, the Spirit of God would move within you and tell you how to meet that group. o Espírito de Deus vai mover em você e te falar como atender, como se comunicar com aquele grupo. Okay, so for example, in that 1040 window countries, Então, por exemplo, nesses países da janela 1040, much has changed a lot over there. muito mudou já lá. The note says that there are millions and millions of sick people. As notas dizem que existem milhões e milhões de pessoas doentes, enfermas. To an extent it's true, but it's not completely true. De certa forma sim, mas não tanto assim. Now there are so many hospitals over there. Agora tem muitos hospitais lá. And much of the people are very, very well educated. E a maioria das pessoas é muito, muito bem educada, For example, instruída. I've been in the Middle East and in India. Por exemplo, eu estive
no Oriente Médio e na Índia. Yeah, you should understand that the countries have developed way beyond. Vocês têm que entender que esses países já se desenvolveram muito. Okay, every street has got about 3 to 4 big hospitals. Agora todas as ruas têm 3, 4 hospitais enormes. Okay, and all the citizens of the country have access to those hospitals through insurance. E os cidadãos daquele país têm acesso a esses hospitais pelo plano do governo. Okay, so that is why the demographics or the people's lives have changed. É por isso que as demografias e as vidas das pessoas mudaram. But you can note down these countries. Mas vocês podem notar esses países: Syria, Síria, Iraq, Iraque, Afghanistan. Afeganistão. Okay, and also I think Algeria. E talvez Algéria? Algeria. Não. Alguém... Algéria? Algéria. Falei certo? Yeah. Estou pensando em inglês. And so, yeah, these are the countries which are in a kind of a bit of a danger even now. Esses são países que são um perigo, inclusive hoje em dia. Because we have all read about ISIS and all the terrorist groups who are there in these places. Porque a gente sabe dos grupos terroristas que estão nesses países. They made life extremely bad for these people. Eles dificultam demais a vida para essas pessoas. Okay, and most of the people have left these countries. E muitas pessoas abandonaram esses países. Okay, now if you go to these countries that I mentioned, Se vocês forem para esses países que eu acabei de citar, it's barrens and barrens of empty land. vocês vão ver quilômetros e quilômetros de terra vazia. And most of the people have left long ago, 10 to 15 years back. Porque a maioria das pessoas, elas deixaram aquelas terras há muitos anos atrás, 15, 20 anos atrás. That's why I would say, prayerfully consider what I'm going to say. Por isso eu estou pedindo, eu estou em oração, com meu coração em oração, considerem o que eu estou falando. In your 1040 window, Na janela 1040, please, if possible, include Europe. por favor, incluam a Europa. Okay, I have been to Europe. Eu estive na Europa. You will be shocked to see what is happening there. Vocês ficariam chocados com o que está acontecendo lá. Even in Middle East and India, those things are not happening. Até na Índia e no Oriente Médio, coisas que estão acontecendo lá não acontecem. Okay, so let me tell you what happened. Então deixa eu falar o que aconteceu. In the last 10 to 15 years, Nos últimos 10, 15 anos, I don't know how many of you saw the news, but it is true. eu não sei quantos de vocês veem as notícias, mas é verdade. All the Muslims in those 4 to 5 countries that I mentioned, Todos os muçulmanos desses 4, 5 países que eu citei, and all the other Muslims as well from all the other countries, e todos os muçulmanos desses outros países, fearing that there will be rumors of war. temendo de que havia rumores sobre guerra, Just like Jesus said, wars, rumors of wars. assim como Jesus falou, rumores de guerra. So what happened? Even the neighboring Muslims from the other countries, O que aconteceu é que mesmo os países vizinhos de outros países, they all moved to Europe. todos eles mudaram para a Europa. Everybody moved to Europe. Todo mundo mudou para a Europa. Okay, and all the prosperous countries like Qatar and Saudi and E Dubai, aí os países prósperos como o Catar e Dubai, you have a lot of Europeans and Americans coming there and working there now. você tem muitos europeus e americanos viajando para lá e trabalhando lá agora. Yeah, so you see how much the world has changed. Vocês estão vendo como é que o mundo mudou? And it is very, very important for us as Christians E é muito, muito importante para nós como cristãos to investigate the truth, de investigar a verdade, study the truth, estudar a verdade, study the word. estudar o que está acontecendo no mundo. As much as possible, we all have information. O máximo possível, todos nós hoje temos informação. Okay, study what happened in the countries. Estudem o que está acontecendo nos países. Okay, so that then we can be strategic. Porque assim a gente pode ser estratégico. Okay, and also, if you see in Europe right now, Se você vê a Europa agora, I think I've been to around 5 to 6 countries in Europe. eu tive em uns 4 ou 5 países da Europa. Every church has become a mosque. Toda igreja virou uma mesquita. These Muslims who migrated to Europe, Os muçulmanos islâmicos que migraram para a Europa, don't believe everything the news tells you. não acreditem em tudo que os jornais, os veículos de informação contam para vocês. They show a very wrong picture. Eles mostram uma imagem bem errada. That all these people who went there are very poor, they're refugees. Que todas as pessoas que se mudaram para lá são muito pobres, são refugiados. No.
most of the people already have family and cousins in other European countries. Não. A maioria dessas pessoas foram para lá e já tem familiares lá há muitos anos. And these guys went and joined them. E aí essas pessoas foram lá e se juntaram a esses familiares. Okay, so now what happened? As a family, they're all doing businesses, they're getting educated. E aí, como família, eles começam negócios, começam educação. And they started making so much money. E eles começaram a fazer tanto dinheiro. And slowly what has happened? On the contrary side, E aí o que começou a acontecer devagar aqui no lado contrário, all the Christian European countries who were Christians, todos os países europeus cristãos que são cristãos, slowly the numbers of Christians started reducing. People stopped going to church. devagar o número de cristãos começou a diminuir, os cristãos começaram a parar de ir à igreja. So what has happened? These Muslim families, Então o que acontece é que essas famílias muçulmanas, they started buying the churches. eles começaram a comprar as igrejas. I've been in London for more than 2 years, UK. Eu estive na Inglaterra por mais de 2 anos. You walk into the roads and the streets. Você anda nas ruas. Sometimes I don't know if I'm in Middle East or India or if I'm really in London. Às vezes eu não sabia se eu estava na Índia ou no Oriente Médio ou se eu realmente estava na Inglaterra. There are so many Muslims over there. Tantos muçulmanos lá. So many. Tantos. You cannot go to one place and not realize that we are probably living in a Muslim country. Você não pode ir para um lugar sem se dar conta, sem perceber, caramba, esse país está se tornando muçulmano. But this is England. Mas eu estou falando da Inglaterra. England is responsible to preach the gospel all over the world. A Inglaterra, que foi responsável por pregar o evangelho para quase o mundo inteiro. Charles Wesley, John Wesley, Wesley, John Wesley, Charles Wesley, John Knox, John Knox, Smith Wigglesworth. o Smith Wigglesworth. All these guys came from London and England. Esses caras vieram da Inglaterra. Now can you see, within 40 to 60 years, Agora, presta atenção, em 40, 60 anos, the whole demographics and people group have changed. a demografia, a população mudou. And you know something? They have larger families. E você sabe uma coisa? Eles têm famílias muito grandes. Their families are present in every sector and every domain of E influence. suas famílias estão presentes em todos os setores e domínios de influência. Okay, they are there in government offices. Eles estão em escritórios de governo, They are in the law and judicial areas, escritórios jurídicos, private companies, em empresas privadas, banks. em bancos. So I'm just giving you a brief background, not to scare you, Então eu só estou dando assim um pano de fundo, não é para te dar medo, but much of the world is changing. mas o mundo está mudando. Okay, so we need to be with sharp eyes, Então a gente tem que ter olhos afiados. and that is why Jesus said, "Be innocent like doves, E é por isso que Jesus diz, seja simples como a pomba be wise as serpents." e astuto como a serpente. See, the reference being be wise as serpents. Então essa referência, seja sábio, né, astuto como a serpente. Oftentimes it is misunderstood that serpents are evil, demonic. Às vezes a gente tem essa má compreensão de que serpentes elas são demoníacas, elas são do mal. But if you are prophetic enough, Mas se você é profético o suficiente, even when I was being mentored in the prophetic, até eu quando estava sendo mentorado profeticamente, very God-fearing prophets will tell you, profetas que temem a Deus vão te dizer, when they see a vision of a serpent, quando eles têm a visão de uma serpente, sometimes it's even about healing, às vezes é até sobre cura. and sometimes it's even about being wise and strategic. E às vezes é sobre ser astuto e sábio e estratégico. That is why it is one thing to just see a vision, É por isso que uma coisa é só ver, ter uma visão, but the interpretation is from God. mas a interpretação é de Deus. Never ever allow your mind to overrule and get emotional. Nunca deixe a sua mente controlar as suas emoções e tomar controle de tudo. That's why submit your thoughts and submit your mind to Christ. Submeta os seus pensamentos e a sua mente a Cristo. Let the Spirit take over. Let the Spirit take control of your life. Deixe o Espírito de Deus tomar controle sobre a sua vida. Oftentimes what is, amen, yes, let the Spirit take over your life. Amém, amém. Isso, deixe o Espírito tomar conta da sua vida. Because what is happening nowadays, Christians have become so emotional. Porque o que está acontecendo agora é que os cristãos estão muito emocionados. Very emotional. Eles estão muito emocionados. And if someone tells them some other different truth, and if someone brings some truth, E se alguém traz uma verdade, they immediately reject it. eles rejeitam.
Because what they learned and what their emotions have already been justified, Porque o que eu aprendi e as minhas emoções que estão aqui justificadas, they don't accept it. eles não aceitam. See, I am from India. Veja, eu sou da Índia. I know what persecution is. Eu sei o que é perseguição. Okay, but much has changed now. Mas muita coisa mudou agora. The north of India faces a lot of persecution. O norte da Índia ainda enfrenta muita perseguição. Okay, but almost the middle, Mid Eastern and all the southern states Mas da metade para o sul, para os estados do sul, most of them are Christians. a maioria deles são cristãos. Okay, and thanks to Thomas, Graças ao discípulo Tomé. he came to India Ele foi para a Índia. and he built a lot of churches E there. ele construiu muitas igrejas lá. And he died in the city I was doing my schooling. E ele morreu na cidade que eu estudei. I've been to that church as well. Eu fui naquela igreja, inclusive. So that's what I'm trying to say. So now we are dealing with not only a wider countries to pray for, Então é isso que eu estou tentando dizer agora. A gente não está só lidando mais com países maiores. it's not just the 1040 window. Não é apenas a janela 1040. Please include Europe Por favor, incluam a Europa and also Canada. e Canadá. Okay, Canada is also becoming a very, very Muslim country and almost like a left country. O Canadá se tornou um país quase que completamente muçulmano e orientado para a esquerda. I have friends and my cousins who live in Canada. Eu tenho amigos e o meu primo mora no Canadá. They keep telling me, Sam, Eles ficam me dizendo, Sam, because people are not coming to church por que as pessoas não estão vindo para a igreja? and Christians already don't have money, Os cristãos já não têm mais dinheiro? they're selling the church to Muslims. Eles estão vendendo as igrejas para os muçulmanos. Or they are becoming like a old age home or a care center. Ou eles estão se tornando como se fossem asilos ou orfanatos. Okay, so please include Europe and Canada. Então, por favor, incluam a Europa e o Canadá. And as I was telling you, when you look at E countries, como eu estava te dizendo, quando você olha para os países, go a little bit deeper. vá mais profundo. Okay, because now you're also you're going to face. Porque vocês vão enfrentar, First, what I told you is Muslims. primeiro, como eu falei, muçulmanos. Second, our education. Segundo, educação. All these countries that you see in the 1040 window, Todos esses países que vocês veem na janela 1040, most of them now have access to very, very good education. a maioria deles agora tem acesso à educação muito, muito avançada. Okay, especially in my country, Especialmente no meu país, most of them have masters and doctorates. a maioria deles tem mestrado, doutorado. Indians are like Mexicans, they say. Os indianos, a gente brinca, são como os mexicanos. We started going all over the world. A gente começou a ir para o mundo todo. Can you believe I'm from India and I'm here in Brazil? Vocês acreditam? Eu sou da Índia e eu estou aqui no Brasil. I have cousins in Australia, Eu tenho primos na Austrália, USA, Estados Unidos, all over Europe, toda a Europa, Canada. Canadá. So that's what I'm telling you. Much of the demographics and people have become very educated and learned. E é por isso que eu estou dizendo, a demografia mudou e as pessoas elas estão muito conscientes e educadas. So you're facing a second group of people, Então vocês estão enfrentando um segundo grupo de pessoas. extremely educated, Pessoas extremamente lecionadas, letradas, extremely qualified. extremamente qualificadas. Now thanks to internet, Agora, graças à internet, all are doing global businesses on the internet. todo mundo está fazendo negócios globais pela internet. Okay, you all know artificial intelligence. Todo mundo aqui conhece a inteligência artificial? Okay, all that artificial intelligence and businesses are being built in these countries. Toda essa inteligência artificial e negócios estão sendo construídos nesses países. Why am I saying all this? Por que eu estou dizendo isso tudo? There is a reason why I'm saying each and every one of this. Tem um motivo para eu estar dizendo cada uma dessas coisas. The first group of people, Muslims, are very religious people. O primeiro grupo de pessoas, os muçulmanos, são muito religiosos. That is why you need to be very, very prophetic even to talk to those É por people. isso que você tem que ser muito profético até para falar com essas pessoas. The second group of people O segundo grupo de pessoas who are atheists and very, very educated and learned, são ateus muito, muito, muito instruídos e lecionados. most of them are atheists A maioria deles é ateus.
Because they have so much knowledge Porque eles têm tanto conhecimento and already well settled and doing well in life, e já estão se dando tão bem na vida they don't accept Jesus. que eles não aceitam Jesus. They think it is God from America and England. Eles acham que é um Deus dos Estados Unidos e da Inglaterra. Even if you come to do good to them, Mesmo se você vem fazer bem a eles, set up medical camps or medical hospitals, give them free treatment, trazer hospitais, dar tratamento de graça, these people have become very hard. essas pessoas se tornaram muito duras. They immediately think that you're manipulating them to accept Jesus. Eles imediatamente acham que você está manipulando eles para aceitar Jesus. Even if you show good to them, Mesmo se você fizer bem a eles, even if you don't say Jesus, mesmo se você nem citar Jesus, when they know that your organization is Christian, quando eles descobrem que a tua organização é cristã, immediately they think that you're manipulating them. imediatamente eles acham que você está manipulando. It is very hard to reach these people. É muito difícil alcançar essas pessoas. Okay, so it goes beyond to say that you just don't have to be, what do I say, knowing all the Bible and doctrine. Então vai além de você apenas ser muito instruído em toda a palavra, né, e tendo o conhecimento geral. Okay, and I have the gifts of healing, so I will go to these 1040 window countries and I'll perform healing. Então eu tenho o dom de cura e eu vou para esses países instruir cura, né? Ministrar cura nas pessoas. Let me tell you two very important things that I have seen and what is very much needed. Deixa eu falar duas coisas importantes que eu vi e é muito necessário. Prophecy. Profecia. Second is discernment of spirits. Discernimento do espírito. Very, very important. Muito importante. If you are going to Europe, Middle East countries, India, China, Se você vai para a Europa, Oriente Médio, Índia, China, these two are extremely important. esses dois são muito importantes. If you don't have this, Se você não tem isso, please don't even go to these por countries. favor, não vá para esses países. No, we believe in the God. We believe in our God. A gente acredita no nosso Deus. Okay, not to discourage you. Não é para te desencorajar. All I'm saying is, O que eu estou dizendo é, your spirit should be extremely sharp. o seu espírito tem que ser afiado. Okay, your spirit should be able to see things. O seu espírito tem que ver coisas. You and the Holy Spirit should be one. Você e o Espírito Santo tem que ser um. Okay, when you move, the Holy Spirit moves. Quando você mover, o Espírito Santo tem que When you mover. speak, the Holy Spirit speaks. Quando você falar, o Espírito Santo tem que falar. You're not just wasting time and wasting time talking to an empty crowd. Você não está só perdendo seu tempo falando para um público You vazio. can pick people from the crowd and tell what is in their hearts. Você consegue tirar uma pessoa da multidão e falar exatamente o que ela precisa ouvir. Because we don't serve a dead God. Porque você não vende um Deus We morto. serve a living God who made the heavens and the earth and the whole world in His hands. Você serve um Deus Criador que tem o mundo em suas mãos. We can show them what it is to serve Jesus Christ of Nazareth. E a gente pode dizer e mostrar para eles o que é servir Jesus Cristo de Nazaré. Only then Só assim, people can see that you have the God of Elijah in you. pessoas podem ver que o Deus de Elias está em você. And that is why I really love the verse of our study. E é por isso que eu amei o versículo do nosso estudo. Ephesians 6:12. Efésios 6:12. For our weapons are not carnal. Porque as nossas armas não são carnais. They are very spiritual. Elas são espirituais. Because the enemy you're dealing with, Porque o inimigo que você está lidando they are spiritual. é espiritual. Life is spiritual. A vida é espiritual. One of my sermons is there on YouTube. Um dos meus sermões que eu dei aqui está lá no YouTube. If possible, please go watch Se that. vocês puderem, vão ouvir aquilo. Much of our Christian life and much of our pain that we go through in our life A maioria da nossa vida cristã e da dor que a gente entra na nossa vida, because unfortunately you have not seen the power of spiritual life. porque infelizmente você não viu o poder do Espírito. See, everything that you see in this world, everything that is governed in this world, Preste atenção, tudo que você vê nesse mundo, tudo que você vê governando nesse mundo, although it is physical and temporary, apesar de ser temporariamente físico, everything is ruled by the spiritual. tudo é governado no reino espiritual. Either the kingdom of God Ou pelo reino de Deus, or the kingdom of darkness. ou o reino das trevas. Everything that happens in the earth realm Tudo que acontece no reino aqui na terra, terreno, first happens and decided in the heavenly realms. primeiro aconteceu e foi decidido no reino espiritual. We all know what happened to Job. Todo mundo sabe o que aconteceu com Jó. The fate of Job's life was already settled because it was already decided in heaven. O destino de Jó aconteceu porque já estava decidido no céu.
You read from Genesis to Revelation. Você lê de Gênesis e Apocalipse. There is only one secret. Só tem um segredo. You don't need doctorates and theology degrees. Você não precisa de doutorados faculdade de teologia. Okay? Life is spiritual. A vida é espiritual. God speaks, God commands, and then it happens. Deus fala, Deus ordena e acontece. God permits sometimes and allows the devil to manifest. Às vezes Deus permite e dá consentimento ao diabo para manifestar. That is why you need to be very spiritual. É por isso que você tem que ser muito espiritual. Much of our problems in our life will be solved. A maioria dos problemas da nossa vida vão ser resolvidos. But if you keep dealing them in a natural way and a physical way, Mas se você continuar tentando resolver eles apenas de uma forma natural, carnal, física, then you will keep going in circles and never figure out life. você vai ficar andando em círculos sem entender a vida. That is why God has called us to rule over this world. É por isso que Deus nos chamou para governar esse mundo. The blood of Jesus Christ runs in our veins. O sangue de Jesus corre nas nossas veias. We have the Spirit of God living inside us and within us. A gente tem o Espírito de Deus vivendo em nós. That's why it says in Colossians, Christ in you, the hope of glory. Por isso que Colossenses diz, Cristo em ti, a esperança da glória. The kingdom of God is already within you. O Espírito de Deus já está em você. The more you develop that kingdom of God within you, Quanto mais você desenvolver o reino de Deus em você, it spreads and takes dominion. se espalha e toma domínio. Often what people misunderstand is kingdom of God is going and preaching the gospel and just winning more and more people. O que algumas pessoas às vezes não compreendem, elas acham que o reino de Deus é só você ir, pregar o evangelho e ganhar pessoas. Although that is true, Apesar disso ser it verdade, is just part of it. é só parcialmente, é só parte da verdade. You need to develop Christ in you and the kingdom of God within you more deeper and bring him out. Você tem que desenvolver Cristo em você mais profundamente e brilhar isso. And thank you so much. That was excellent that you are studying about the fruit of the Spirit. E muito obrigada, é muito bom que você esteja estudando o fruto do Espírito. And exactly as you develop that fruit of the Spirit within you, Porque enquanto você desenvolve esse fruto do Espírito em você, depending on the Holy Spirit, dependendo do Espírito Santo, not carnally or through your behavior, não carnalmente ou tentando só ajustar o seu the comportamento, more you die, quanto mais você morre, more Christ will be revealed. mais Cristo é revelado. And not just in the fruit, Não apenas o fruto, the Spirit of God will be able to move through you easily. o Espírito de Deus vai poder se mover através de você facilmente. That is when people can see Jesus in you. É assim que as pessoas podem ver Jesus em você. And that is why we need to develop our strategy. E é por isso que a gente tem que desenvolver uma estratégia, Get revelation and get light. ter revelação e luz. Get revelation, get light. Ter revelação e luz. Not just see the things and see the world naturally. Não só ver as coisas e o mundo naturalmente. No, put on your spiritual eyes. Não, coloque os seus olhos espirituais. You must be able to discern every person. Você tem que ser capaz de discernir as pessoas. They can say all the right things, Elas podem dizer as coisas certas, but the Spirit can see through it. mas o Espírito consegue ver através delas. In the book of Acts, when you read the seven sons of Sceva, Acts, No livro de Atos, quando você vê os 7 filhos de the seven sons of Sceva, Esquiva. uh, Estevão. Obrigada, gente. yeah, English and Portuguese translation, lot of difference. Dificuldade na tradução. If you see, they said all the right things. Eles falaram todas as coisas certas. But guys, when you come to these kind of countries, Mas quando você vem para esse tipo de país, the demons don't care what you say. os demônios não se importam com o que você fala. They are spirit. Eles são espírito. They can see your spirit. Eles podem ver o teu espírito. If the Holy Spirit and Jesus is not there in you, E se o Espírito Santo e Jesus não estão em você, it will be a nightmare for you. vai ser um pesadelo para você. Let me give you also one small testimony. Deixa eu te dar um testemunho. Evangelizing again. I'm staying in the same topic. Eu ainda estou no tópico, gente, calma. Why it is prophetic? Por que é profético? There is a pastor in India, Tem um pastor na Índia, in North India. no norte da Índia. The Lord comes to him every day in the morning at 4 O Senhor vem todas as manhãs para ele às 4 da manhã. and tells him specifically, go to that village, go to that city. E fala especificamente para ele,
vai para aquele vilarejo, vai para aquela cidade, Go talk to that woman. fala com aquela mulher, Go talk to that boy. fala com aquele garoto. And then preach the gospel and pray for this condition. Então prega o evangelho e ore por essa condição. For some of them is demonic oppression. Porque algumas deles são opressão demoníaca, Some of them it is through healing. alguns são necessidade de cura, For some of them it's a financial problem. para alguns vai ser um problema financeiro. And whenever God doesn't come to him and say anything or speak anything, E quando Deus não vem e não fala com ele, he doesn't come out. ele não sai de casa. You know what happened one morning? Você sabe o que aconteceu uma manhã? There was a very simple young girl Veio uma menina muito simples, who came to him. que veio até ele. Pastor, Pastor, can you come to our house and preach the gospel? você pode vir na nossa casa pregar o evangelho? And then the Lord spoke to him. E aí o Senhor falou com ele. Don't believe anything she says. Don't go. Não acredite em tudo que ela diz, não vai. She really persuaded. Ela realmente persuadiu. We really are hungry. A gente está muito faminto. We want A Jesus. gente quer Jesus. Can you please come? Por favor, vem. Can you come and teach us the Você gospel? pode vir ensinar a gente o evangelho? And the words of Jesus. E as palavras de Jesus? 45 minutes she was pleading him. 45 minutos ela ficou insistindo. Almost kind of making the person agree. Quase conseguindo fazer ele concordar. But somehow he said a strict no and closed the door. Mas de alguma forma ele falou não e fechou a porta. Immediately, Imediatamente, the Lord, when he was back in his room, quando ele foi para o quarto dele de volta, the Lord opened his eyes. o Senhor abriu os olhos dele. That family Aquela família who invited him que convidou ele were the highest level of Satan worshippers and witchcraft, eram adoradores de Satanás do mais alto nível. who are very famous to do child sacrifices. Eram muito famosos por fazer sacrifícios de crianças. If this man of God Se esse homem de Deus would have walked there, fosse até lá, he would have died. ele morreria. Meu Deus do You céu. see how important it is. We need the Holy Spirit in these days. Vocês estão vendo quão importante é ter o Espírito de Deus nesses dias? And already, E agora, the spirit of Antichrist and the demonic powers are at work. o Espírito do Anticristo e os demônios estão trabalhando. You see, oftentimes what happens is because even over here we are comfortable, we are well learned, and we are safe. Comumente o que acontece é que a gente está aqui no ar-condicionado confortável, aprendendo e salvos, seguros. Sometimes all we say sounds like a fairy tale and story. Tudo que a gente ouve às vezes parece até conto de fada, só historinha. It is by God's grace we are saved, and it is because of His angelic protection we are safeguarded from all this. Mas olha só, é pelo Espírito de Deus que você é salvo. E é pela graça de Deus que você está seguro seguro e salvo. But this is really happening all over the world. Mas isso que eu falei está acontecendo pelo mundo. This is not just India. Isso não é só na Índia. In Europe, Na Europa, there are several pastors, tem muitos pastores, especially in the last 1 year, I think 6 months or 1 year, especialmente nos últimos 6 meses, um ano, even the Catholic priests as well, até padres católicos who don't believe everything of the Catholic Church, que não acreditam em priests, don't believe in the Catholic Church doctrine. Yeah, not all of them. mesmo alguns padres católicos que nem mesmo acreditam em tudo que a Igreja Católica diz, They have been saying, even the evangelical pastors, até mesmo pastores evangélicos estão dizendo, something is very weird in Europe. alguma coisa está muito esquisita aqui na Europa. The number of demonic possessions and oppressions O número de opressões e possessões demoníacas has exponentially increased in the last 6 months or 1 year. cresceu exponencialmente nos últimos 6 meses a um ano. And we can already see after COVID that the spiritual lives of people have somehow shrunk. E a gente ainda consegue ver que depois do Covid, a vida espiritual das pessoas minguou. And people have become somehow lethargic and casual. E as pessoas se tornaram letárgicas, ficaram só ali meio casuais. People have lost the art of praying and interceding and walking deep with God. Elas perderam a arte de interceder e orar junto ao Senhor. And people don't take time to really study the Bible and ask the Holy Spirit for revelation. E as pessoas não tomam mais tempo para orar profundamente sobre a Bíblia e pedir revelação a Deus. So slowly what happened, all the evil kingdom and the kingdom of darkness has started invading the lives of people and children. Então o que aconteceu é que, bem devagar, as trevas começaram a invadir
invadir as vidas das pessoas, as famílias e as crianças. So please, I especially request all the womenhood in this church. Então, por favor, eu peço especialmente a todas as mulheres dessa igreja. Pray for your children. Orem pelas suas crianças. Pray for your teenagers. Orem pelos seus adolescentes. Because the deception has increased more and more. Porque o engano está crescendo cada vez mais e mais. There is always a spirit behind every deception. Sempre há um espírito por trás de toda enganação. And they are trying to overtake an entire generation. E eles estão tentando ceifar uma geração inteira. Okay, and as I was telling you, they are getting into the minds of all these students and teenagers. E como eu estava dizendo, eles estão entrando na mente desses estudantes e adolescentes. They have become so educated and so sufficient. Eles estão se tornando muito letrados e autossuficientes. And so they reject God. They think, why do we need God? I'm doing well. E aí eles rejeitam Deus. Eles pensam, por que eu preciso de Deus? Eu estou bem. So atheism is increasing a lot exponentially. Então o ateísmo está crescendo também exponencialmente. And that is why our strategy needs to change. E é por isso que a nossa estratégia precisa mudar. I want to give you something for your own reading. Eu quero te dar uma coisa para você ler. I want you to compare and study Acts chapter 2 and Acts chapter 17. Eu quero que você compare e estude Atos capítulo 2 e Atos capítulo 17. If you study this very carefully, se você estudar Atos 2 e Atos 17 bem cuidadosamente, the way evangelization was done in Acts chapter 2 is completely different to Acts chapter 17. O jeito que o evangelismo era praticado, era feito em Atos 2 é muito diferente do jeito que o evangelismo era praticado em Atos 17. Acts chapter 2, em Atos 2, it is for the Jewish people whom Peter preached. É para os judeus que Pedro pregava. It is not only the Jews who were present in Jerusalem. Não só os judeus presentes em Jerusalém. All the Jews who came from Syria, Damascus, Antioch. Todos os judeus que vieram de outros países da Síria, de Antioquia. And if you remember Acts chapter 2, it was the feast of Pentecost. E se você lembrar em Atos 2, era um festival de Pentecostes. So during the feast of Pentecost, all Jews would come to Jerusalem and all Jews would gather. Então durante esse festival, essa celebração, todos os judeus vinham a Jerusalém. And at that exact moment, the Holy Spirit was poured. E aí nesse exato momento, o Espírito de Deus foi derramado. And Peter could evangelize to the Jews. E Pedro pôde evangelizar os judeus. And Jews already knew. They knew Moses, they knew David. E os judeus eles já sabiam de Moisés, já sabiam de Davi. What was Passover? Eles já sabiam o que era Páscoa. That a lamb has to be sacrificed for redemption. Eles já sabiam que o cordeiro tinha que ser sacrificado para a redenção. So the message of Jesus was relevant and they were able to understand. Então a mensagem de Jesus foi relevante e eles puderam compreender. But Acts 17 is a different group. Mas em Atos 17 é um grupo totalmente diferente. Paul was evangelizing to a very, very different crowd. Paulo estava evangelizando um público completamente diferente. These guys had no idea about Jesus. Esses caras não tinham a mínima ideia de Jesus. They didn't know Jewish laws, Jewish covenant, Abraham, nothing. Eles não conheciam a lei judaica, a aliança judaica, a aliança de Abraão, não sabiam nada. That is why I'm telling you, our evangelization strategy should change. É por isso que eu estou falando para vocês, a estratégia de evangelismo tem que mudar. 30 to 40 years ago, 30 a 40 anos atrás, Acts 2 will make sense. Atos 2 faria sentido. You need to believe in Jesus. Você tem que crer em Jesus. He is the one who gave us life. Ele é aquele que deu a vida por nós. And all the simple gospel message. E o evangelho puro e simples. Not just in Brazil. Não só no Brasil. Because at that time people understood a simple message and most of them even knew about Jesus and heard about Jesus. Naquela época as pessoas conseguiam compreender uma mensagem mais simples e muitas delas começaram a ouvir sobre Jesus e conhecer Jesus. But now in Acts 17 crowd, it's a different crowd. Mas agora em Atos 17 é um público diferente. People believe anything now. As pessoas acreditam em tudo agora. And they say my truth is my truth. E elas falam, a minha verdade é a minha verdade. They say I can identify as anything. Elas dizem, eu posso me identificar com qualquer coisa. And you won't believe this. E você não vai acreditar. We would think because now we have a lot of access to television, internet. Agora porque a gente tem acesso à televisão, à internet. Mobile phones.
a fones, celulares. People already assume that people know Jesus, people know something about As Christianity. pessoas inclusive assumem, né, elas admitem para si mesmas que todo mundo já conhece Jesus. I was in England. Eu estava na Inglaterra, I met a person. eu conheci uma pessoa, He was about 35 to 40 years old. ele tinha uns 35, 40 anos. He has never heard about Jesus. Ele nunca ouviu falar em Jesus. He was saying, yeah, I know Catholic, I know the Pope. Ele estava falando, eu conheço o catolicismo, o Papa. They had no clue about Jesus. Mas ele não tinha noção nenhuma de Jesus. Caraca, I am from India. I was shocked. Caraca, eu sou da Índia, eu fiquei chocada. I was like, this is England. Eu fiquei, gente, isso é Inglaterra. There is a living person who's 35 years old. Tem uma pessoa viva de 40 anos aqui do meu lado. He doesn't know Jesus. Que não conhece Jesus. I'm not asking him to tell me what Jesus did. Eu não estou pedindo para ele me falar o que Jesus fez. Meu Deus, Jesus' name. Meu Deus, o nome de Jesus, o nome. He didn't hear it. Ele nunca ouviu. And he's thinking Christianity is the Pope and something in Vatican City. E ele acha que o cristianismo é o Papa e o Vaticano. That is why I'm telling you, the world has É por changed. isso que eu estou falando para você, o mundo mudou. All the youngsters and all the young people that we see, Todos os jovens que a gente vê, they are distracted and addicted to something. eles estão distraídos e viciados em alguma outra coisa. All the time in Instagram, TikTok, Todo o tempo no Instagram, no TikTok. and even if you have Netflix and Se Disney, você tiver Netflix, Disney, they are so distracted, they have no knowledge about anything. eles estão tão distraídos que não têm conhecimento de nada. Okay, so that is why I'm telling you, you need to understand the crowd, every country that you go. É por isso que eu estou falando, você tem que compreender o público de cada país que você vai. You will meet people who are atheists. Você vai conhecer gente que é ateu. You will meet people who have no connection to any kind of Você religion. vai conhecer gente que não tem conexão com religião nenhuma. You will meet people who hate Christians. Você vai conhecer gente que inclusive odeia cristão. And you will meet people who know something but actually they don't know anything. Você vai conhecer gente que acha que sabe alguma coisa, mas na verdade sabe nada. You see how much prophecy is important today. Você sabe como, você está vendo como a profecia é importante agora? Not just for our lives, Não só para as nossas vidas, but even to evangelize and take the gospel to any individual or group. mas para evangelizar e levar o evangelho para as pessoas. And that is why I love the verse in Isaiah 29:12. É por isso que eu amo o versículo em Isaías 29:12. The Bible says it it's a very beautiful verse. É um versículo muito bonito da Bíblia. The book is open O livro está aberto and it is given to you, e está entregue a vocês. but people can't understand it or there is no revelation. Mas as pessoas não conseguem entender se não houver revelação. Okay, even till today, E mesmo agora, often people assume a lot of things. as pessoas elas assumem, elas pensam muitas coisas. Like they know about a place or a people group or a country. Que elas conhecem um grupo, uma pessoa, um país. And they often assume that that is how they are. E elas comumente assumem tipo, eles são assim. But not taking time to diligently study Mas não tirar tempo para estudar diligentemente and not taking time to depend on the Holy Spirit and hear from Him. e não tomar tempo para ouvir do Espírito Santo e depender dele. Okay, and that is why Jesus says É por isso que Jesus fala in Mark 1:37 em Marcos 1:37 that all men sought Jesus and came to Jesus. que todos os homens viram Jesus e vieram a Jesus. Not just the sick people. Não só os doentes, Okay, not just people who desperately needed Jesus to feed them, não só as pessoas que precisavam desesperadamente de Jesus para alimentá-los, but it was politicians. mas políticos, It was people from the army. militares Okay, and people also who came from very, very secular religious backgrounds. e pessoas de religiões completamente seculares e diferentes. That's why I'm telling you, we have now come to an Acts 17 É evangelization. por isso que eu estou dizendo que o público de hoje é de Atos 17. Okay, we need to know and seek out if all men and every different kinds of people from different spheres of life are coming to Jesus. A gente tem que verificar se todos os homens, todas as pessoas de diferentes backgrounds, histórias, religiões, crenças estão vindo para Jesus. Okay, and that is why I'm stressing a lot about the demonic powers. É por isso que eu estou me preocupando muito em falar dos poderes demoníacos. I want to give you an understanding why the 10-40 window countries especially. Eu quero dar um
entendimento para vocês, especialmente da janela 1040. Why do they serve idols? Por que eles servem ídolos? Okay, and why do they have an idol, although it doesn't speak, it doesn't do anything? E por que eles têm um ídolo que não fala, não responde, não escuta, não faz nada? This is even there in the Bible. Isso está até na Bíblia. If you remember Judges 6:31. Se vocês lembrarem de Juízes 6:31. Do you remember when Gideon broke down the idols of Baal? Lembra quando Gideão quebrou os ídolos de Baal? The whole town of Ophir were very angry with him. A cidade inteira ficou revoltada com ele. First, it didn't make sense to me years ago when I was studying this. Quando eu estava estudando isso alguns anos atrás, não fez sentido para mim. Why? Okay, if someone who's worshipping that Baal, it makes sense. Not everybody will worship Baal in a country. Nem todo mundo adorava Baal naquele país. But if you read the verse very carefully, mas se você ler o versículo bem cuidadosamente, all men, every man and women in that country, todo mundo daquele lugar were very angry with Gideon. Estava com muita raiva de Gideão. And the same thing, even if you remember Laban's story. E a mesma coisa se você lembrar de Labão. Genesis 31. Em Gênesis 31. It is a very interesting read. É uma leitura bem interessante. And even this I didn't understand for many years. E até isso eu não entendi por muitos anos. Laban pursued and chased Jacob. Labão perseguiu Jacó. Not because he stole his lambs or money, no. Não porque o Jacó roubou dinheiro e rebanho dele. Okay, but because Laban's idols were missing. Mas porque os ídolos de Labão estavam faltando. He chased Jacob for almost 3 days. Ele perseguiu Jacó por 3 dias. And this is why I want to give you a background why these guys were doing that. E aí por isso que eu quero te dar esse contexto. Por que esses caras fazem isso? This is a very deep topic, and probably you can do your own study and ask the Holy Spirit to help you. Esse é um tópico muito profundo e você também pode estudar e pedir ao Espírito Santo para te dar revelação. If you read Deuteronomy 4:19, se você ler Deuteronômio 4:19, Deuteronomy 32 verse 8. Deuteronômio 32, versículo 8. And Genesis chapter 6. E Gênesis capítulo 6. They are the sons of God. Tem esses filhos de Deus. Okay, these are another kind of angelic group or rulers. É um grupo específico de anjos. Okay, and they persuaded men. E eles persuadiram homens. To build an idol or an image. A construir um ídolo, uma imagem. Okay, and they made a covenant with people. E eles fizeram uma aliança com o povo. For generation to generation, that these people and their children will come and serve these idols. De geração a geração, essas pessoas e seus filhos vão vir servir esses ídolos. And all these rulers, if that idol and that sacrifice was not done, e todos esses governantes, se esses sacrifícios não fossem feitos, they will be very angry and punish that generation. Eles vão ficar muito bravos e punir essa geração. Then it makes sense. Aí fez sentido. You can hear testimony after testimony from people in Africa and India. Você pode ouvir testemunho após testemunho de pessoas na África e na Índia. Then I was able to connect it. Aí que eu consegui conectar. Because the Holy Spirit was reminding me, remember all these kind of testimonies from these two countries. Porque o Espírito Santo começou a me falar. Você lembra desses testemunhos desses países? Many innocent children of God. Muitas crianças de Deus inocentes. They would come to a pastor. Muitos filhos de Deus inocentes vão vir a um pastor. So and so thing is happening. Olha, isso está acontecendo. What has happened? Then the pastor prophetically could see. E aí o que acontece é que o pastor profeticamente podia ver. Because their ancestors and grandfathers or something made a covenant. Porque aqueles ancestrais daquela pessoa fez uma aliança. Never to leave idol worship. De nunca abandonar seu ídolo. Okay, and that is why nothing happened to their lives. É por isso que nada aconteceu com suas vidas. But they had to break it through the power of God. Mas a gente tem que quebrar com o poder de Deus. Okay, so that is why please understand, most of them don't do idol worship willingly. É por isso que vocês têm que entender, muitos deles inclusive não adoram ídolos porque eles querem. They know the consequences, especially in these two countries. They know the consequences the moment you stop idol worship and stop worshiping Mas God. eles sabem as consequências que vão acontecer se eles pararem de adorar esses ídolos. Okay, and that is why in that fear,
E é por isso que dentro desse medo, they keep doing sacrifices and idol worship. eles continuam adorando esses ídolos e fazendo sacrifícios. This is something very serious. Isso é uma coisa muito séria. And oftentimes I even shared with Natalie as well. Às vezes eu falo com a Nathalie sobre isso. Even the power of witchcraft is very wide in those countries. Até o poder de feitiçaria nesses países é muito profundo, é muito grande. I don't know how to even say this, but many even pastors were killed. Eu não sei nem como dizer isso, mas muitos pastores foram mortos. I see this with all humility and fear of God. Eu falo isso com todo o temor do meu coração. Because it took then another group of pastors and those who are prophetic to know what happened. How can this happen? Porque precisou que outro grupo de pastores viesse e se perguntasse o que aconteceu. Then we came to know that the so-called pastor E aí a gente entendeu que aquele pastor was either living in sin, ou estava vivendo em pecado, or their hands were dirty and with blood, ou as mãos estavam sujas de sangue. and they were never really walking with God. E não estavam de fato andando com Deus. And it was just a show what they did, like a ministry. O ministério era só um show. And that is why Ephesians 6 is very É important. por isso que Efésios 6 é muito importante. There are different class of these demonic powers. Tem diferentes classes de poderes demoníacos. Rulers of darkness, Governantes da escuridão, principalities, principados, powers, poderes, and then spiritual wickedness in high places. Wickedness. Maldade espiritual em lugares espirituais. And these guys determine how the nation should run and how the country should go. E esses caras determinam como os países devem seguir, né, e como as leis devem ser executadas. And that is why we are praying that Joel 2 prophecy will be fulfilled. E é por isso que a gente ora para que a profecia de Joel vai ser cumprida. That the Spirit of God will flow through each and every person, and your sons and daughters will prophesy and see visions. Que o Espírito de Deus se derramará sobre cada carne e as filhas e os filhos profetizarão. And now, how do we develop this? What are like the first stages? E quais são os primeiros estágios para desenvolver isso? First, mostly God talks to us and moves through us through dreams and visions. Primeiro, principalmente, Deus fala conosco, mora através de nós, através de sonhos e visões. And also, let me tell you one more secret. Deixa eu te falar um segredo. When you have dreams, Quando você tem sonhos, please never ever ignore it. nunca ignore. All dreams come from God. Todos os sonhos vêm de Deus. Yeah, this will be coming as a shock. Isso talvez seja um choque. Because many people have preached over the years that even the devil can give you Porque dreams. muita gente pregou que até o diabo pode dar sonhos. You read this entire Bible from Genesis to Revelation. Leia a tua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. There is not one verse which tells you devil can give you Não dreams. tem um versículo que diz que o diabo pode te dar sonhos. And even in our prophetic training, thank God, E até no nosso treino profético, even the senior prophets told us that's a lie. os profetas mais velhos falaram para nós, é uma mentira. The dream realm, O reino dos sonhos it is a spirit realm. é um reino espiritual. So all dreams and the communication are from God. Então toda a comunicação através de sonhos é de Deus. Okay? And when you have nightmares, E quando você tem pesadelos, this will shock you. isso talvez te choque. It is to wake you up. É para te acordar. And it is to show you É para te mostrar where you are in your spiritual life. aonde você está na tua vida espiritual. Or what attack is coming against you. Ou que tipo de ataque está vindo contra você. That is when you need to be more spiritually discerned and É sharper. por isso que você tem que ser mais espiritualmente, discernir mais espiritualmente e ser mais afiado. The only thing you should worry A única coisa que você deve se preocupar when you don't have dreams at all. quando você não tem sonhos nunca. That means your relationship with God is very far off. Quer dizer que a tua relação com Deus, está bem distante. That is why, please take a journal and a diary. Então pega um diário, pega um caderno e escreve. Whenever you have a dream, Sempre que você tiver um sonho, you will not understand it. talvez você não entenda, But please write. mas escreve, Please write. escreve. It shows God that you take every communication to you very Isso seriously. mostra, inclusive, diante de Deus que você leva a sério essa comunicação. Learn, ponder on it. Ask the Holy Spirit to talk to you. Pondera em cima daquilo, pede ao Espírito Santo para te revelar sobre aquilo. Okay, and the second E a segunda coisa, is God speaks through you through the Word of God. Deus fala com você através da palavra. When you are deep in the Spirit and you're meditating, Quando você é profundo no Espírito e você medita, with your dreams and what should be shown on the Word, com os seus sonhos e com o que está escrito na there palavra, will be a marriage. There will be a merger. vai ter um
uma junção, vai ter um casamento entre os dois. And then you will know what steps to take E aí você vai saber quais passos dar and what to do. e o que fazer. Okay, and this is how you develop and you learn and pick things from the Spirit of God. E é assim que você desenvolve e aprende pelo Espírito de Deus. We need to be very spiritual going forward. Nós temos que ser muito espirituais. The world is changing and things are changing. O mundo está mudando, as coisas estão mudando. We don't know how long will it take for the Lord to return. A gente não sabe quanto tempo vai levar para o Senhor retornar. Slowly you will begin to see more and more persecution for Christians. Aos poucos a gente vai começar a ver mais e mais perseguição contra os cristãos. It will not be like a regular persecution that you see in movies and all of Não that. vai ser uma perseguição dessas regular que você vê em filmes. Already they started doing this in Europe and Canada. Eles já começaram a fazer isso na Europa e no Canadá. Many pastors, Muitos pastores, because they preach the gospel, porque eles pregam a palavra, their bank accounts are frozen. a conta bancária deles é congelada. They are being chased out of their houses. Eles são expulsos das suas casas. Many of them are asked to leave the country. Muitos deles são pedidos, inclusive, para deixar o país. So we need a different level of perception Então a gente precisa de um tipo diferente, um And- nível diferente de percepção and different level of learning. e um nível diferente de entendimento. That's why when you read Matthew 24, É por isso que quando você lê Mateus 28, Jesus said, "For my name's sake," Jesus fala, pelo amor do meu nome, namesake, for the sake, por amor a mim, you will be persecuted. vocês vão ser perseguidos. You will stand before governors and rulers Vocês vão ficar de frente para governadores to defend the name of Jesus. para defender o meu nome. That's why I urgently ask you É por isso que é pedido urgentemente. and pray that you will hear me. E eu oro para que vocês me escutem. Understand your call of God in your life, E compreendam o chamado de Deus na sua vida. especially those who are below the age of 40. Especialmente aqueles abaixo dos 40 anos. If you are not having any major commitment or big commitments here, Se você não tem um compromisso muito grande aqui, or you're a missionary couple, ou você é um casal missionário, ask the Lord to open your eyes and see where God is taking you to evangelize. peça a Deus para abrir seus olhos para onde Ele quer te levar para evangelizar. And as I was telling you, E como eu estava te dizendo, expand your vision. expanda a sua visão. Even if God calls you to go to Portugal, Mesmo se Deus pedir para você ir para Portugal, go to the airport now and go to Portugal. vai para o aeroporto agora e vai para Portugal. Yeah, some of you are smiling, which is good. Alguns de vocês estão sorrindo, legal. It's easy, same language. É fácil, mesma língua. Please don't think Portugal is a Christian country. Não pensem que Portugal é um país cristão. When I was in England, Quando eu estava na Inglaterra, I had so many friends from Portugal. eu tinha tantos amigos de Portugal, All of them are atheists. todos ateus. Okay? From the age group of 30 to the age group of 20. Dos 30 aos 40 anos, I think I know 11 or 12 people. umas 11 ou 12 pessoas, All of them are atheists. todos ateus. And we also have a dear pastor friend. A gente tem um pastor muito querido nosso. He and his family next year are going to Portugal Ele e toda a sua família estão indo para Portugal as missionaries. como missionários. So I'm telling you, Então eu estou te dizendo, ask the Holy Spirit what is your role. peça ao Espírito Santo qual é o seu papel. Ask the Holy Spirit where you should go. Pergunte ao Espírito Santo onde você tem que ir. We are praying. Nós estamos orando. There is a group of intercessors here. Tem um grupo de intercessores They are aqui always praying. que está sempre orando. But immediately, urgently, Mas imediatamente, we urgentemente, need people nós precisamos de pessoas to go. para ir. Ask the Lord Pedir, pergunta a Deus where we should go. onde eu tenho que ir. Me and Natalie, Eu e Nathalie, we have the same vision as well. a gente tem a mesma visão. Sometimes we try to hide from the prophets Às vezes a gente tenta se esconder dos profetas. because everybody who comes and sees us, Porque toda pessoa que olha a gente, they always tell us, you won't be long in Brazil. todo mundo fala, vocês não vão ficar aqui muito tempo não. So we are also asking the Lord and praying, where do you want us to go and what do you want us to do? Então a gente continua orando ao Senhor. Onde você quer que a gente vá? O que a gente tem que fazer? You can talk to my wife. She already knew, I think way long back, that we will be, she will be marrying a missionary and a missionary couple. Vocês podem perguntar à minha esposa, ela já sabia há muito tempo que ia casar com um missionário. Okay, so that's why I'm saying, E é por isso que eu estou dizendo, don't worry.
Não se preocupem. If you can't go anywhere else. Se você não pode ir para lugar nenhum, But in your heart, mind and soul, there's always been a passion to preach Jesus. mas na sua mente, na sua alma, no seu coração tem que ter uma paixão por Jesus. And the Spirit of God is always burning in E you. o Espírito de Deus tem que queimar em você. Go to Portugal. Vai para Portugal. That's the first start. Esse é o start. And from that, God will open all doors in Europe. E de lá, Deus pode abrir todas as portas na Europa. I'm not saying that just to make you guys excited. Eu não estou dizendo isso só para deixar vocês empolgados. How many of you have been to Europe? Quantos de vocês estiveram na Europa? Here, how many of you have been to Europe? Levanta One sua person. mão. Okay, brilliant. Two. Okay, yeah. I'm really telling you, talk to these people. Europe is not what you think. Estou falando, pergunta para esses caras. A Europa não é o que você pensa. They've changed so much. Eles mudaram muito. Nobody believes in God. Most of them are atheists. Ninguém acredita em Deus, a maioria deles é ateu. Or there's this other group, radical Muslims. Ou tem um grupo de muçulmanos radicais. You know something? Vocês sabem de uma coisa? Now we have missionaries in India and Africa going to Europe. Agora a gente tem missionários na África e na Índia indo para a Europa. Yeah, I'm not joking. It's serious. Eu não estou brincando, é sério. Because people have studied the conditions there, Porque as pessoas estudaram as condições ali, and then many even businessmen e inclusive muitos homens de negócios, have started to buy churches because they are all getting sold to Muslim community. muitos homens de negócios cristãos começaram a comprar igrejas, comprar prédios. So the time is now. Então o tempo é agora. Pray Ora or go. ou vai. Okay? We have done a lot of praying over the years. A gente já orou muito ao longo dos últimos anos. If you're below the age of 40, Se você é abaixo dos 40 anos, or even there are some very passionate people and God has spoken to you, ou se você é muito apaixonado e Deus falou com você, you're 50 or even 60, você tem 50, você tem 60, go. vai. No, this is the time. Esse é o momento. There are only two things which will be considered in heaven. Tem duas coisas que vão ser consideradas no céu. Jesus never really bothers how many ministries you've done, you sang songs, you preached. Jesus não vai te perguntar ou se preocupar quantos ministérios você teve, quantos louvores você cantou, But two things matter. mas duas coisas importam. Your character and your growth of Christ inside you, O caráter de Cristo, o seu caráter e Cristo em você. and the second, E a segunda, through that Jesus in you, através de Jesus em você, how many people have been impacted and follow your Jesus? quantas pessoas foram impactadas e seguiram esse Jesus? Aleluia! Amém? Yeah, so now we would like to take questions. If you have any questions, you want to ask any things from the Bible or what we spoke. Agora eu gostaria de abrir para vocês, se alguém tem alguma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta na Bíblia ou no que eu falei, ou sobre a Índia, missões. This is your opportunity. You can ask us anything. Essa é a sua oportunidade, você pode perguntar qualquer coisa. Um de cada vez. Was this a blessing? Was this a different perspective? Were you able to connect with everything? Vocês conseguiram se conectar com o que eu falei? Foi Amém. diferente? Foi outra perspectiva? Foi tudo. Thank you so much. Muito obrigada. Can we all rise, please? Oh, they have a question? Sorry, yes, please. Tem o quê? Se é necessário? Ir com uma pessoa, saiba língua de lá, igual você Ah, tá. Ela está perguntando se é necessário sempre ir com um intérprete. She's asking if it's always necessary to go with to places like with language that you don't speak. Yeah. Some places essentially yes, Alguns países sim, essencialmente, because still there is no common language. porque não tem uma língua comum. For example, if you go to many of the Middle Eastern countries and India, for Por example, exemplo, se você for a alguns países ali do Oriente Médio ou para a Índia, if you know English, se você sabe inglês, you will survive in India from the north of India to south of India. na Índia você sobrevive do norte ao sul. Okay, please don't hear the news that they are all uneducated. No, Indians can speak English. Por favor, não prestem tanta atenção nas notícias que falam que os indianos são pobres e burros. Not everybody
everybody is learned or educated, Não todo mundo tem acesso assim à educação ou a luxo, but all of them can speak English. mas todos eles falam inglês. So we will need an interpreter, especially in countries where there is no common language between us. Então você vai precisar de intérprete, especialmente em países onde não tem uma língua comum. That's why Portugal is a good Por isso start. que Portugal é um bom começo. Quer falar, você? Ela está falando que a filha da chefe dela mora na Europa e ela está aterrorizada, né, com as igrejas sendo vendidas para se tornarem mesquitas ou até mesmo bares, restaurantes. She's saying that her boss's daughter lives in Europe and she's absolutely terrified with the churches being sold, even to become pubs and bars and mosques and all sorts of things. Gente, o irmão do Samuel vive na Alemanha e aí ele quer casar e ele não tem pastor porque ele não conseguiu se conectar com nenhum grupo evangélico porque as igrejas de lá ou elas fecham ou elas são muito rasas, elas são muito vazias. E a gente está falando de galera que vem de país perseguido, gente, galera de país perseguido. Cara, para você declarar que você é de Jesus, tu tem que amar muito, então tu tem que estudar muito, então eles são muito sedentos. E aí esse irmão tá sem, eu falei, né, poxa, tem um amigo meu que tá indo pra Europa, né, quem sabe ele não ajuda você. Ele falou, por favor, mande quantos puderem, porque eu me sinto em meio a Sodoma e Gomorra, só que pior. Ele falou, eu tô na Alemanha, eu tô em Sodoma e Gomorra, só que pior. Eu falei, gente, é o nosso exemplo de, né, cara, cidades destruídas, né, e ele tá falando que tá pior, então imagina só o caos que não tá lá. He's saying about everything he's saying that Europe is so bad that even countries from Middle Eastern and India are like it's the other way around. They're sending missionaries there. What are the chances of Brazil becoming an Europe? A very good question. Essa é uma pergunta. Eu traduzi. Eu já falei, né, o que ele perguntou? Não? Ele perguntou sobre tudo isso que o Samuel falou, de a Europa estar se deteriorando tão rapidamente que o caminho se inverteu, né? Missionários do Oriente Médio da Índia estão indo para a Europa, sendo enviados para a Europa. Ele está perguntando todo esse cenário de mudança mundial que a gente está falando, quais são as chances do Brasil se tornar uma Europa? Precisar de missionários vindo para cá, para nos ajudar. E aí ele está falando que essa é uma pergunta muito boa. Boa pergunta. That was a very excellent question. Thank you. Essa foi uma pergunta muito excelente. Obrigada. I was surprised that even this question came from him. Eu estou surpreso que essa pergunta veio. Brazil has a very different problem. O Brasil tem um problema bem diferente. I've been in Brazil now 7 months. Eu estou aqui há o quê? 7 meses? And a lot that I've observed. E muito do que eu observei, I tell her and her mom. eu falo para ela e para a mãe dela. And her mom and I, we get very excited. E a mãe dela e eu, a gente fica muito empolgado. Because they have lived here all their life. Porque eles viveram aqui a vida toda. And they are shocked with the perspective I bring. Eles estão chocados com a perspectiva que eu trago. As a gringo who lived here, como um gringo que vive aqui, we can really see how things are. A gente pode ver como as coisas estão. Okay, what is Brazil's problem? Qual é o problema do Brasil? I think Brazilians are way much relaxed. Os brasileiros são muito relaxados. Very relaxed. Cariocas, yeah. Cariocas, então, nem se fala, são muito calmos, relaxados. They don't take much things very seriously. Eles não levam as coisas a sério. They all are excited, you know? Deus está falando com vocês? Ô, glória!
were instances after I preached in the other two times that I preached before. Teve 2 vezes que eu preguei antes daqui. 3 or 5 Brazilians really take it seriously and they want to grow in their walk with God. 3 ou 4 pessoas levaram muito a sério, ficaram sedentas e quiseram levar aquilo mais a fundo em Deus. The rest of the church, O resto da igreja, they come to me, eles vieram para mim. muito fofo, né? Ai, que fofinho. After I preached all that, Depois que eu preguei tudo aquilo, deep revelations, revelações profundas, Glória a Deus, glória a Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, they think it's fofo. eles acham que é fofo. And I've shared many things. E eu compartilhei muita coisa. So that's when it kind of made me sad. Então eu meio que fiquei triste. I think they don't take it seriously. Eu acho que eles não levaram a sério. And because they are far away from Europe and E porque America, vocês estão muito longe da Europa, da América, so those problems are there. esses problemas estão lá. And it won't come here. Não vão chegar aqui. And unfortunately, you have not read Revelation 13. E infelizmente vocês não têm, Revelation 13. vocês não têm Apocalipse 13. That the global government and Antichrist government is coming for everybody. Que o governo global e o anticristo vem para todo mundo. Okay, and I've heard what Brazil politics is. E eu estou vendo o que a política do Brasil é. You're heading in the same direction as Europe. Vocês estão indo na mesma direção da Europa. Okay, and it won't take much time. E não vai levar muito tempo. You can ask Natalie. Vocês podem perguntar para a Nathalie. Whatever things I've told her Tudo que eu falo para ela in the last 3 months nos últimos 3 meses has exactly come to pass. está acontecendo exatamente como eu falei. I'll give you 2 Eu examples. vou dar 2 exemplos. We have a youth Bible study in our house. A gente tem um grupo de jovens que vem na nossa casa para estudar a Bíblia. I told them many prophetic things. Eu falei para eles muitas coisas proféticas. I told them another pandemic is Eu coming. falei, outra pandemia vai vir. It will be extremely serious. Vai ser muito sério. It will be, about 2 billion people will die. Umas 2 bilhões de pessoas vão morrer. These are young people. São pessoas jovens. Okay, I thought they have more access to internet. They know what I'm saying is true. Eu pensei que eles tivessem mais acesso à internet, que eles iam saber qual é a verdade. They all got upset. Eles ficaram todos chateados. They all resisted that message. Eles resistiram ao que eu falei. And then this week, E aí essa semana, a person from World Health Organization uma pessoa da Organização Mundial de Saúde exactly said there'll be another pandemic very soon. falou exatamente o que eu disse, vai ter uma pandemia em breve. And the guy who leads the group, E o cara que lidera o grupo he messaged me ligou and he said, Desculpa, Samuel. e falou, desculpa Samuel, I think we were not ready to get such a bad news. eu acho que a gente não estava pronto para receber essa notícia. Because often what happens, Christianity, we're always like promises of God, Amen. Porque o que Yes. acontece é que os cristãos eles ficam, promessa de Deus, amém, aleluia. Yeah, all that is good and true. Amém, isso é verdade e é bom. God is always going before us. Deus vai sempre adiante de nós. The presence of God always goes before us. A presença de Deus sempre vai adiante de nós. But it's also often easy to forget Mas é sempre muito fácil esquecer your environment and which world you live in. que o mundo e o contexto em que você vive, Things are happening in the world so fast. as coisas estão acontecendo tão rápido no mundo You will be shocked. You will keep getting shocked. que você vai continuar ficando chocado. That's why Matthew 24 says, É por isso que Mateus 24 diz, Jesus kept telling you, Jesus continua dizendo a você, the more you see Matthew 24 happening all around you, quanto mais você vê Mateus 24 acontecendo em volta de você, keep your eyes on Jesus, look up. olhe para cima e mantenha os seus olhos em Jesus. Keep your eyes on the Spirit of God. Mantenha os seus olhos no Espírito de Deus. And the second example, let me give you. E o segundo exemplo, deixa eu te dar. 3 months before, 3 meses antes, atrás, we have a very close friend. a gente tem uma amiga muito próxima. Okay, they are not Christians, Eles não são cristãos, são but ateus. they are both Israelis and Brazilians. Eles são, essa amiga ela é brasileira e israelense. 3 months before, 3 meses atrás, I was feeling a disturbance in my spirit. eu tava. Let me give that the context. Eu tenho deixa eu dar um contexto para vocês. Eu tenho essa amiga muito próxima a mim, que é uma amiga do Samuel. E ela morou em Israel há muito tempo. A irmã dela, as irmãs moram em Israel, serviram no exército de Israel. E ela quer voltar para lá. Ela e o marido dela, que é somente brasileiro, estão há anos, 5 anos, 6 anos tentando tirar a cidadania dele para eles voltarem. E eu apresentei Samuel para esses amigos, nos tornamos muito amigos.
Samuel começou a ter um incômodo no coração. So you started having a disturbance in your heart. So I began to tell her, love, I don't think it is the correct time for them to go to Israel. Aí eu comecei a falar para Nathalie, amor, eu acho que não é a hora certa deles voltarem para Israel. I know they are citizens there, Eu sei que ela é cidadã lá, but things are not going to be very good there. mas as coisas não vão ficar muito boas por lá. If you read Zechariah 12, Se você ler Zacarias 12, Revelation 12, Apocalipse 12, and almost most of the books in Revelation, e a maioria dos livros em Apocalipse, things don't look good in Israel. as coisas não ficam boas em And Israel. as much as possible, you should go far away from Israel and Middle E o East. máximo possível você tem que ficar bem longe do Oriente Médio de Israel. And we were also very hesitant E a gente estava bem hesitante, because they are not Christians, and we cannot say something to another family. porque eles não são cristãos, eles são ateus, e é difícil você chegar com uma mensagem dessa. But I think sometimes we should really listen to the promptings of the Spirit. Mas, sabe, eu acho que às vezes a gente realmente tem que ouvir e atender o que a gente está sentindo no Espírito, percebendo no And Espírito. see what is happening now. E olha o que aconteceu agora. And often what is happening, especially with Brazil coming to your question, Agora, voltando ao Brasil, a sua pergunta. what is happening is most of the time we Christians are reaction O Christians. que acontece aqui, que eu vejo é que os cristãos aqui, eles são reativos. Okay, if something happens, then we will react. Alguma coisa acontece, aí eles vão reagir. Then we will pray. Aí a gente vai orar. Then we will be afraid. Aí a gente vai ficar com medo. Then we will take action. Aí eu vou tomar alguma atitude. But we keep telling the worldly people, Mas a gente continua dizendo ao pessoal do mundo, Jesus Christ is living in me. Jesus vive em mim. Me and the Spirit of God, we live in each O other. Espírito de Deus vive em mim. God tells me everything. Deus me fala as coisas. But unfortunately, we like the world, we react to Mas everything. infelizmente, assim como o mundo, a gente reage às coisas. This has to change. Isso tem que mudar. We should stop being reactive A Christians. gente tem que parar de ser cristão que reage. Okay? Start being proactive Christians. Começa a ser cristão proativo, que age antes. From today, A partir de hoje, de agora, ask the Holy Spirit, pergunte ao Espírito de Deus. how the world is going to be in another 5 years. Como é que o mundo vai ficar em 5 anos? Okay, nobody knows this. Ninguém sabe disso. You should go research for yourself. Você tinha que pesquisar por você. And then ask the Holy E Spirit. aí perguntar ao Espírito de Deus. If you observe everything that is happening Se around, você observar tudo que está acontecendo em volta, now people are not afraid anymore. agora as pessoas não estão mais com medo. The governments are not afraid Os anymore. governos não estão mais com medo. Everything that is written in Revelation Tudo que está em Apocalipse is openly happening right in front of our eyes. está abertamente acontecendo diante dos nossos olhos. I have studied Daniel, Zechariah, Revelation for 10 Eu years. estudei Daniel, Zacarias e Apocalipse por 10 anos. Okay, I have not slept in weeks. Eu não dormia por semanas. Because whatever I read as a small kid Porque o que eu lia quando eu era criança is exactly happening right in front of our eyes. está acontecendo agora diante dos nossos olhos. And if you already think in your mind, E se você está pensando na tua cabeça, the coming of the Lord is in 30, 40 years, ah, Jesus só volta em 30, 40 anos, your statement a tua palavra has no relationship with the Holy Spirit. Whatever you say shows that you have no relationship with the Holy O que Spirit. você fala mostra que você não tem relacionamento com o Espírito de Deus. The urgency of the Spirit is extremely high. A urgência do Espírito está altíssima, Extremely high. extremamente alta. You don't know what is happening. Você não sabe o que está acontecendo. Don't get carried away by the media and the Não news. se deixe levar pela mídia e pelas notícias. Everything they are lying to you. Eles estão mentindo para você. Prophetic people and prophetic eyes, people who walk deep with the Holy Spirit, Pessoas proféticas que andam profundamente com o Espírito de Deus e têm olhos proféticos, always know. sempre sabem. They are showing something, Eles estão mostrando uma coisa, but something deep and wicked is happening behind it. mas algo ainda mais maldoso, profundo está acontecendo por trás. That's why church in Brazil, É por isso que a igreja no Brasil start walking deep with the Holy Spirit. comece a trabalhar profundamente com o Espírito de Deus. Things are not going to be the same. As coisas não vão ser mais as mesmas. How your parents were, how everybody got a job, went to job, came back home, had a peaceful Sunday. No, 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 no. Lembra como era antigamente? Seus pais tinham trabalho, eles iam trabalhar e voltavam de noite, tinham jantar, iam dormir, uma vida pacífica. And I remember a year ago, Eu lembro um ano atrás, God began to speak to me about this. Deus começou a falar comigo sobre isso. He said, Ele disse, still, even today, ainda hoje, just like how the COVID-19 took all Christians by surprise, assim como o Covid-19 pegou os cristãos de surpresa, there are far
dangerous things which are coming. Tem coisas ainda mais perigosas para vir. Unfortunately, it will take again Christians by surprise. E especialmente, e infelizmente, vai pegar de novo os cristãos de surpresa. May we have spiritual intelligence, Que a gente tenha inteligência espiritual. not just worldly intelligence. Não só a inteligência do mundo. Let the Spirit of God from within you speak to you. Que o Espírito de Deus dentro de você fale com você. Lord Jesus, tell me about my family. Senhor Jesus, fala sobre a minha família. Spirit of God, what should my children do? Espírito de Deus, o que os meus filhos têm que fazer? How the world is going to look like in another 4 to 5 years? Como é que o mundo vai ficar em 5 anos? They are saying all these things. Eles estão dizendo todas essas Show coisas. me more deeper things. Me mostram outras coisas. May we never be blind again. Que a gente nunca mais esteja cego. Sometimes your eyes can be open, Às vezes os seus olhos podem estar abertos, but you don't have the sight to see it. mas você não tem visão para ver. Your eyes open does not mean you see. Os seus olhos abertos não querem dizer que você enxerga. That is why when you read Revelation, É por isso que quando você lê Apocalipse, the 7 churches in Revelation, as 7 igrejas em Apocalipse, it says, diz: he who has an ear, let him hear what the Spirit says. aquele que tem ouvidos, que escute o que o Espírito de Deus diz. You having a ear does not mean you hear. Você ter um ouvido não significa que você escuta. Jesus knows whose ears are open. Jesus sabe quais ouvidos estão abertos. That is why he said, he who has an ear, let him É hear. por isso que ele diz: aquele que tem ouvido, ouça. That means he who has the ability in the Spirit to hear from the Spirit of God. Se refere àquele que tem a habilidade no Espírito de ouvir do Senhor. The world is never going to be the same. O mundo nunca mais será o mesmo. Brazil should be very sharp. O Brasil tem que ser afiado. I am extremely happy. Eu estou muito feliz. 70% of Brazil are said to be Christians. 70% do Brasil diz ser cristão. That is still huge. Isso ainda é muito. Okay, it is no longer going to be which government party is going to come. Não vai mais ser qual partido político vai chegar. The Bible says in Romans that we have to pray for whatever government is there. A Bíblia diz em Romanos que a gente tem que orar por qualquer partido que esteja ali, pelo governo. Even in India, we learned the lesson very late. Até na Índia a gente aprendeu essa lição, infelizmente, muito tarde. And so there was a particular political party who favors Christians. Tem um partido político específico que favorece os cristãos. We prayed a lot that political party will come in power. A gente orou tanto para aquele partido político ir para o poder. But for the last 10 years, it's the opposite Mas party. pelos últimos 10 anos é o partido oposto que está sendo eleito. Then the Christians in India understood, Aí sim os cristãos na Índia entenderam. we are not of this world. A gente não é desse mundo. We don't even belong to this A world. gente nem pertence a esse mundo. We are seated with Christ in heavenly places and we are citizens of heaven. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós somos cidadãos do reino. So that's why we don't even go by the earthly É rules. por isso que a gente não vai com as regras do mundo. We need to decide how the world goes. A gente tem que decidir como o mundo vai. As for me and my house, we will serve the Lord. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bolsonaro, no Bolsonaro. Com Bolsonaro sem Bolsonaro. Glory to Deus, Jesus Christ still rules. Glória a Deus, Jesus é quem governa. And that is why you and your family should walk according to the principles of Jesus. É por isso que você e a sua família têm que andar de acordo com os princípios de Jesus. Jesus will exactly tell you where you need to be. Porque é Jesus que vai te dizer exatamente onde você tem que estar. That is why he who has an ear must É hear. por isso que aquele que tem ouvidos, ouça. Take time to develop hearing ability in the Spirit now. Tome tempo para desenvolver aquilo que o Espírito tem a dizer agora. The time is extremely short. O tempo é extremamente curto. If you again think the world is going to go another 30, 40 years before Jesus comes, still thinking that Se the world, você ainda acha que o mundo vai continuar da mesma forma pelos próximos 30, 40 anos, then you keep waiting and watch how the things will shock you in the coming years. espere ver como é que vai ser nos próximos 15. If you don't want to be shocked, Se você não quer se chocar, develop the prophetic gift inside you. desenvolva o dom profético dentro de você. For your daily life, for evangelization, everything. Para a sua vida diária, seu cotidiano, para o seu evangelismo, para tudo. 99% of all your life problems will be solved when you walk with Jesus. 99% dos seus problemas vão se resolver se você andar com Cristo. Stop solving problems physically. Para de resolver problemas de forma mundana. Stop taking your human effort to solve a problem. Para de tentar resolver as coisas na tua força. Let the Spirit of God take over your life. Deixe que o Espírito de Deus tome conta da sua vida. Even in India, for my family and everyone, Até na Índia, para minha família, para todo mundo. we have to be so full of the Holy Spirit to do anything A there. gente tem que ser tão cheio do Espírito Santo para fazer tudo lá. We don't know who's cheating us, who's telling the truth. They could be good people, but the Spirit
behind them is evil. A gente não sabe quem está nos enganando, quem está nos traindo. Às vezes a pessoa parece boa, mas aí ela não é legal. Mas é o Espírito de Deus quem revela. And this is Aleluia. also coming soon to Brazil. E isso está vindo para o Brasil. Family will turn against each other. Famílias vão se virar uma contra a outra. Brother versus brother, sister versus sister, parents versus children. Irmã contra irmã, irmão contra irmão, pais contra filhos. It's coming. Está vindo. May you be very sharp in the spirit. Que você seja fiado no Espírito. We are spirit-filled believers. Nós somos cristãos cheios do Espírito. Amen. Você tinha uma pergunta? Sim, o Brasil ele ainda está precisando de muitos missionários. Há 2 meses passados eu estive em Belém do Pará e para nós andarmos, para pregarmos o Evangelho bem mais para o fundo, nós temos que andar em balsa, em barcas, por dentro de matos, onde encontramos casa feita de pau e as casas em cima, uma pobreza imensa. E ali muitas pessoas ainda não conhecem Jesus. O Brasil ainda precisa de muitos missionários. Todo mundo ouviu o que ela falou? O Brasil ainda precisa de muitos missionários. Lugares ainda de extrema dificuldade de acesso, né, extrema dificuldade financeira e outros desafios. She's basically saying that Brazil also still needs a lot of missionaries. In the north and the northeast, you have to preach the gospel, you have to take ferries and boats and walk in the middle of the grass, and you find houses very poorly made, and there are still many people thirsty and needy for the gospel. And that's why we need to ask the Holy Spirit, who is for Brazil and who is for the nations. É por isso que a gente tem que perguntar ao Espírito Santo, onde você quer que eu vá? Quem deve ficar no Brasil? Quem deve ir para as nações? And also one more thing, as I told you before, just one last time. Peraí, deixa eu só terminar aqui. He hasn't finished. Finish your sentence. Also, as I was telling you, E assim como eu estava dizendo a vocês, go deeper. vão mais fundo. It is not just unreached people group. Não são só pessoas não alcançadas. Now we have a second parameter. Agora a gente tem ainda um segundo parâmetro. Even young people Pessoas jovens, below the age of 35 and 40. abaixo de 40 a 35. Many of them are atheists and don't follow Jesus, don't love God. Even in Brazil. Muitos deles não conhecem Jesus, são ateus, não acreditam em Deus, inclusive no Brasil. Even to that university work I was going to before. Inclusive na universidade que eu estava trabalhando agora há pouco no Brasil. There are a lot of people who don't believe in God. It's very shocking. Muita gente que não acredita em Deus, é chocante. Okay? So always remember there are 2 groups of people. Então sempre lembre-se que tem 2 grupos de pessoas. Okay? The religious, radical unbelievers. Os radicais religiosos And the second is educated, unreached atheists. e o segundo grupo são os ateus altamente qualificados, altamente instruídos. So please pray and please send and go for these 2 groups. Então, por favor, orem e por favor enviem para esses 2 grupos. As I was telling, the strategy is different for the religious. Assim como eu estava dizendo, as estratégias são diferentes. Okay, unbelieving religious people. Para os não crentes que são religiosos e radicais, Different strategy. é uma estratégia. The atheists and youngsters and teenagers. Para os jovens, ateus, não crentes, perdidos e altamente instruídos, Is a different strategy. há outra estratégia. Não terminou não, gente, peraí. É que o Arthur, ele vai fazer uma pergunta para o Samuel. Só que o Arthur, ele fala inglês. Ele quer te perguntar diretamente. Então eu vou passar a pergunta seguinte. É uma pergunta da faixa etária dele. Ele quer entender, na sua visão, por que a festa natalina, o Natal, é comemorado no mundo inteiro, na quase totalidade, sem honrar Cristo. Né? Desviou-se o foco verdadeiro do Natal, do nascimento de Cristo, e para outras personalidades, como por exemplo Papai Noel. Ele vai te perguntar agora. What is your opinion about Christmas turning into everything but the birthday of Jesus? What is your opinion over Christmas becoming everything but
Ele está rindo porque ele está estudando isso, gente, agora. Então, Arthur, você foi muito popular e o seu inglês é muito bom. Ele tem um ouvido muito ruim. I'm saying that his English is brilliant. You have a bad ear. Quanto tempo a gente tem? Try to be serious. That was a very intelligent 5 question. minutes. Okay. Essa foi uma pergunta muito inteligente. See, I don't know the doctrine of this church in particular. Eu não sei a doutrina específica dessa igreja. He's asked me a question I have to answer. Mas ele me fez uma pergunta, eu tenho que responder. Even I grew up in an Assemblies of God Eu church. também cresci numa Assembleia de Deus. So I know what they do. Então eu sei o que eles fazem. Okay. I'll give you straight 2 answers. Eu vou te dar 2 respostas imediatas. December 25, Jesus was not born on that day. Primeiro, todo mundo sabe, mas Jesus não nasceu no 25 de dezembro. The ancient Romans moved that day so that it matches their ancient idol worship practice. Os romanos, eles moveram a data de nascimento de Jesus para 25 de dezembro para combinar com a data de rituais seculares deles, rituais pagãos deles. Yeah, so that is why the date was moved to December 25. Por isso que a data foi movida para o dia 25 de dezembro. Basically, it was a pagan religion. Basicamente, era um festival pagão. Jesus was born somewhere in the summer. Jesus nasceu mais ou menos no verão. People are saying March to April. As pessoas falam às vezes março, abril. Okay, now so this is worldly understanding. Mas isso é apenas num contexto secular, para entender. Let me give you the second reason. Deixa eu te dar a segunda razão. Christians are so distracted to celebrate Christmas. Os cristãos estão tão distraídos para celebrar o Natal. They do it for a month. Eles fazem isso por um mês. Okay, they spend a lot of money and all of that. Eles gastam um monte de dinheiro nisso. That is the biggest deception by the devil. Isso é um grande engano do diabo. Okay, if you understand the wickedness and the demonic kingdom. Se você entender a maldade e a escuridão do reino espiritual, do reino das trevas, October to December is very important months for them. Outubro a dezembro é um mês muito importante para o reino das trevas. You will never see all these Satan worshipper guys outside in the road celebrating and all of Você that. não vai ver os satanistas pela rua celebrando. If I've understood correct, they are preparing for the next year and what agenda they need to set for the next year. Sabe por quê? Porque eles estão se preparando para o próximo ano e qual agenda eles querem sacrificar para o próximo ano. Yeah, we Christians, we are so distracted. A gente e os cristãos estão ali We distraídos. spend a lot of money buying this, buying that, going to Gastando um monte de parties. dinheiro, fazendo um monte de festa, comprando isso, aquilo. But actually, people from October to December, you need to pray a lot. Mas na verdade, de outubro a dezembro, você tinha que orar ainda mais. Because there are a lot of things happening in the spirit realm. Porque tem muita coisa acontecendo no reino espiritual. And if you don't take advantage of that E time, se você não toma, se você não tira vantagem dessa janela de tempo, you'll be extremely deceived. você vai ser enganado. Okay, and another thing, this Christmas tree, E outra coisa, esse negócio de árvore de Natal, you know it's a demonic practice. você sabe que é uma prática demoníaca, né? If you go study the history, Se você for estudar a história disso, that was used for idol worship and to call the demonic principalities and powers. isso era usado para adoração a ídolos e para atrair a ação demoníaca. You can go study it online. It has nothing to do with Bible and Jesus. Não tem nada a ver com Jesus e com a Bíblia, é claro, né? Mas você pode estudar isso online. It's a very wicked practice and highly demonic. É uma prática muito enganosa, bem maldosa e altamente demoníaca. That's nice. É só isso que eu queria dizer. I have stopped celebrating Christmas for more than 10 years Eu now. parei de celebrar o Natal desse jeito há uns 10 anos já. Em relação aos 2 textos de Atos 2:17, em relação à mudança de estratégia. Aqui no Brasil se aplica muitas estratégias em questão de evangelismo. Muitas das vezes usa-se estratégia, muitas das vezes até infantis, para poder atrair crianças, atrair jovens. Então se aplica muito entretenimento, trazendo até mesmo muitas das vezes corpo de lá de fora para dentro, para atrair jovens.
Então a questão aí que eu vejo da mudança de estratégia, fora do texto que foi citado, o que o Brasil aplica, o que ele ensina, o que ele instrui, são práticas completamente fake, copiadas lá de fora, trazendo para dentro da igreja. Quando os textos da palavra de Deus, muitas das vezes, é aplicada para as nossas crianças como modelo de pinturas e desenhos, não como a realidade expressa dentro das escrituras, porque o cristianismo, de modo geral, tem uma visão diferente a respeito da antiga aliança e nova aliança, como em Atos capítulo 2, como está bem claro lá, a estratégia inicial foi a estratégia do Espírito de Deus, foi a estratégia de conversão de vários judeus que conheciam os princípios da lei, como o Senhor falou. Porém, em Atos 17, a estratégia que está sendo aplicada ali para a conversão de judeus e não judeus, mas quando a gente observa ali, os próprios judeus que eram para estar unidos de mão dada com Paulo, eram os desobedientes, lá em Atos 17. Então eu queria saber se essa estratégia que deveria ser aplicada, como o senhor também diversas vezes falou, o novo nascimento, que muitas das vezes passa desapercebido pelos crentes aqui no Brasil. Por quê? Porque o novo nascimento tem tudo a ver com a mudança de caráter, não de personalidade, mas de caráter. Porque Deus, o Espírito Santo, ele molda o caráter do homem, dentro do princípio do caráter cristão. E muitas das vezes a gente não consegue ver isso. E quando não há isso, não há um novo nascimento. E com isso, muito se fala e pouco se ouve. E aí não adianta, muitas das vezes, né? Porque se eu prego e não vivo o que prego, nada adianta. Então essa mudança de caráter, essa nova estratégia, não seria isso? Uma mudança de estratégia dentro da perspectiva, da visão de mundo, de caráter. Deixa eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Essa estratégia de Atos 2 Atos 17. Mudança de caráter. Não precisa levar de caráter, porque lá é uma igreja de mulheres jovens. Que estava em Atos 17. Nós, porque nós estamos testando ali, tá? A conversão, mas lá em Atos 17, mostra que os salvos ali eram mais jovens. Eram crentes mais jovens. Então o senhor quer saber também sobre a mudança de caráter Cristo em nós sendo formado, desenvolvido, sendo parte da estratégia evangelística? He's commented on what you told about the two strategies in the Acts, and then he said that even in Brazil, many Brazilians are copying strategies to evangelize kids, for example, but that are totally secular. For example, rituals and stuff that actually is not even the word, it's only painting or song and stuff like that. But what he sees is that in Acts 2, the preaching to the Jews was by the Spirit of God, but even in chapter 17, the Jews themselves were opposing to Paul. So he's basically asking, he's saying, actually this build of Christ in you, this character changing in you is also part of the strategy of evangelism. I think he's asking you to... Thank you, that's an excellent question. Obrigada, uma pergunta excelente. So that is why I said, please don't start evangelization on your own. É por isso que eu falo, não vai evangelizar por você mesmo. At the end, I told you two important things. E é por isso que eu falei duas coisas importantes no final. First and foremost, you need to develop Christ inside you. Primeiro, você tem que desenvolver Cristo em você. Not just the fruit of the Spirit. Não só o fruto do Espírito. Prophecy. Profecia. Discernment of spirits. Discernimento de espíritos. If you don't develop these two, se você não desenvolver esses dois, then you will try to do natural ways of você vai evangelization. começar a tentar métodos de evangelismo naturais e
seculares. And see, if you have to evangelize the young people and teenage groups Se naturally, você tem que evangelizar, por exemplo, as crianças e os adolescentes de uma forma natural e secular, kind of through entertainment, tipo entretenimento, that is not gospel. Yes, they will be entertained and they will leave. isso não é evangelho, eles vão se entreter e vão embora. That is why you need to walk deep in the Spirit of God first. É por isso que você tem que andar profundamente no Espírito de Deus. Then the Spirit of God will engage with you, whom to speak, which group to go, what you should do, what is the problem. Aí o Espírito de Deus vai engajar com você, com quem você tem que falar, o que você tem que falar, como você tem que falar, como você tem que fazer. And that's why even in India now, the way we preach the gospel and reach the youngsters have completely changed. É por isso que, inclusive na Índia, a forma como a gente está pregando o Evangelho, especialmente para crianças e adolescentes, mudou completamente. No more songs, no more skits and dramas and coloring, no. Nada de música mais, teatrinho, pintura. But they pray in tongues, ask the Holy Spirit for direction and deep study of the Word of God. Mas eles oram em línguas, pedem direção do Espírito Santo e vão fundo na palavra. And even now if you see many churches, they have song for 1 hour, 2 hours. Se vocês observarem as igrejas agora, gente, elas têm música por mais de uma hora. That is not the way you reach the people. Não é assim que você alcança as pessoas. 2 hours you sing songs Duas horas cantando música and 15 to 20 minutes you teach the Bible. e What do you 20 teach? minutos de palavra. You will never be a strong Christian. See, I'll tell you one more prophetic secret. Você não vai ser um cristão sério assim. Vou te falar mais uma coisa profética. You will never grow deep in God if the Word of God is not completely in you. Se você nunca Grow deep in God. Você nunca vai crescer profundamente em Deus If you don't have the Word of God completely in se you. você não tem completamente, plenamente a palavra de Deus em você. You can sing song for even 10 hours Pode cantar música por 10 horas and think that the Holy Spirit has moved and I feel powerful. e achar que o Espírito Santo está mexendo em você. Ai meu Deus, eu me sinto poderoso. You're just an emotional Christian. Você está sendo só um cristão emocionado. A lot of music, drums. Muita música, bateria. You're not a deep Christian. Você não é um cristão profundo. Angels of God and the Spirit of God will only engage with you when they see the Word of God deep inside you. Anjos de Deus, o Espírito de Deus vão engajar com você quando eles virem a palavra de Deus em você. I'm extremely happy because you guys have given the Word of God more than 2 Eu hours. estou tão feliz com essa igreja que vocês estão aqui me ouvindo há 2 horas. Okay, this is deep. E isso é profundo. Everywhere else you go, you can see people getting uncomfortable after 45 minutes. Qualquer lugar que eu vou, depois de 30, 45 minutos, as pessoas começam a ficar desconfortáveis. And they say that the young people will not listen. E elas falam, os jovens não vão ouvir. When I was a kid, Quando eu era criança, the music and song were only 15 to 20 minutes. as músicas duravam 15 minutos. But the fathers of my generation Mas os pais da minha geração preached this word for 2 hours and 3 hours. pregavam essa palavra por 2, 3 horas. I'm 31 today. Eu tenho 31 anos hoje. That is why the Word of God is living inside É por you. isso que a palavra de Deus vive em mim. And if you think just by singing music, you will never grow. E se você ficar só cantando música, você não vai crescer. That is why that's a very good question. We need to change our strategy. Boa pergunta, a gente tem que mudar a nossa estratégia. Give training on the Word of God. Treine na palavra de Deus. Teach them how to evangelize. Ensine-os a evangelizar. How the world is going to look like. Ensine-os como o mundo vai parecer daqui a um How to tempo. engage with the Spirit of God. Como engajar com o Espírito de Deus. These are all deeper studies. Isso são estudos mais profundos. If you don't spend time with this Se você não tomar tempo com isso aqui and don't gather in a church like this and get trained, e não se reunir numa igreja como essa aqui e ser treinado, it is extremely dangerous for you to go out and vai evangelize. ser extremamente perigoso para você ir lá fora e evangelizar. Glória a Deus, meu Jesus. Gente, eu vou fazer a última pergunta. O horário a gente vai passar aí para o nosso pastor presidente, pastor Robson Pereira. Eu queria fazer uma pergunta na contramão do que o Samuel e a Nathalie vieram fazer aqui. Nós ouvimos falar, né, da janela 1040 e agora nós temos uma visão um pouco mais precisa, né? Porque você viveu, você viu, né? Você vivenciou a experiência desse fenômeno, desse evento chamado, que nós conhecemos como janela 1040. Mas eu queria mudar para a pergunta. Queria fazer uma dialética, inverter a mão
da estrada, você ouvia falar da igreja no Brasil. Você ouvia falar, da mesma maneira que nós ouvimos da janela transparente. Só que agora você já há alguns meses, você está vivendo a igreja. Você hoje é a igreja do Brasil. E eu queria que você falasse o seguinte, na sua interpretação, qual é a diferença da igreja da igreja do Brasil, da igreja de Cristo no Brasil, que você ouviu falar e que você encontrou, que você está vivendo? É um pouco um complemento da pergunta do evangelista Márcio. He wants to comment on this question. He's asking, he's saying, the same way you brought us today a different perspective on the Wisdom 1040 because you lived there for so long. He's asking, you heard about the Church of Christ in Brazil from India and from England during your life. But now you are living here, you're living yourself, the Church of Christ in Brazil. What is the difference? What do you see that is different? Like, what did you heard from Brazil? What did you thought about the church in Brazil before? And what are you seeing and living here yourself? Yeah, actually a lot of difference. Tem bastante diferença. So people in India know about Brazil. As pessoas na Índia sabem do Brasil. And they also know that a big revival is going to come from Brazil. Inclusive elas sabem que um grande avivamento vem do Brasil. So people in India are very well aware of Brazil. Então os indianos estão muito cientes dos brasileiros. I think especially the unbelieving Indians, they know about Hugh and the Jesus statue. Inclusive até os não cristãos indianos sabem sobre o Rio de Janeiro e Cristo Redentor. Especially they have seen all your protests when the elections were happening, Bolsonaro. Eles inclusive acompanharam todos os protestos aqui durante as eleições. So that time Indians were like, oh my God, Brazil is a very Christian country. Então naquela época eles ficaram assim, caramba, o Brasil é um país bem cristão, né? Because there were many old women on television, they come and said, I will rather die than to see any unbelieving guy form Jesus Christ. Porque os indianos viam um monte de senhoras virem na televisão e falarem, eu prefiro morrer a ver um não crente como esse no governo. So that's what I'm seeing. When I come here, E é por isso que agora que eu estou vendo, quando eu venho aqui, so I could literally see the age group difference. eu literalmente pude ver a diferença entre os grupos etários. The men and women above the age of 40 and 45. Os homens e mulheres acima de 40 a 45 anos, Some of them are very serious Jesus-loving people. alguns deles são muito sérios, muito retos em relação a servir a Jesus. Very strong intercessors. Eles são fortes intercessores. I can see that even when I come here, I can see the difference. Eu posso ver isso, inclusive quando eu venho aqui eu posso ver isso. But it's very sad. Why they didn't pass that same fire and same anointing to the other generation? Mas é muito triste que eles não conseguiram passar esse mesmo fogo e essa unção para a próxima geração. And when I came here and I saw most of the people, they say that the parents are Christian. E aí eu vim aqui e a maioria das pessoas falam que os pais deles são cristãos. And grandparents are Christians. E os avós deles são cristãos. But all the people below the age of 35, Mas a maioria das pessoas abaixo de 35 anos they don't come to church. não vem à igreja. They have nothing to do with Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Most of them are atheists. A maioria são ateus. And also I went to secular data. Eu até fui ver algumas informações seculares. But I'm sorry, homosexuality is the third in the world in Brazil. Homossexualidade no Brasil está em terceiro lugar. I was shocked, I didn't expect that. Eu fiquei chocada, eu não esperava isso. And then I saw the data, it is below the people below the age of 35 and 40, it's more. Eu fui checar a informação, pessoas abaixo de 30, 35 anos, mais. So something has happened. Então alguma coisa aconteceu. How did the grandparents and parents were on fire? Como é que os avós e os pais estavam pegando fogo And they left the complete younger generation out. e deixaram toda uma geração por fora disso, There are still people who are on fire for God. Please forgive me, I'm not generalizing. Não me entendam mal, eu não estou generalizando. Tem bastante gente pegando fogo por Jesus. Everything I come and say is because I've observed so much and I also look through data. Tudo que eu estou falando é porque eu observo muito e vou estudar sobre outras informações, outras fontes. And many people, they even say, I don't even believe in God.
God. E muita gente ainda diz, eu não acredito em Deus. That's a European influence. Isso é uma influência europeia. All the TV shows and all the cartoons and every Instagram and TikTok, Todos os programas de TV, o TikTok, os desenhos, it's all from America and Europe. tudo vem dos Estados Unidos e da Europa. That is very sad. Isso é muito triste. Because something has happened, the fire of God is lost in a Porque generation. alguma coisa aconteceu que o fogo de Deus se perdeu de uma geração. Although that was good by how that woman pointed out that there are still North Brazil which needs to be reached for Jesus. Apesar de ser muito legal e importante o que a senhora falou, né, que existem muitas pessoas ainda no Brasil a serem alcançadas para Cristo. But look, even within your cities, Mas olha aqui na sua cidade também. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Florianópolis, Florianópolis, Curitiba, Curitiba. you have a mass group of youngsters who are very distracted, very worldly. Você tem um grupo gigante de adolescentes e jovens que estão completamente distraídos e perdidos. And thanks to COVID, many of the young, even the few young people who used to come to church, they stopped. E graças ao Covid, até os poucos que vinham à igreja pararam. This was exactly what was happening in Europe. É exatamente o que estava acontecendo na Europa. The Spirit has come over here and is taking control. O Espírito veio para cá e está tomando controle. You should let me just say one last Bible secret. I'm so sorry. Eu só vou falar mais um segredo da Bíblia, desculpa. If you understand the Old Testament very Se carefully, você entender cuidadosamente o Antigo Testamento, you know what they did. There is a pattern. tem um padrão. First they remove God, Primeiro, eles removeram Deus. and then they brought Baal. E aí eles trouxeram Baal. Baal was always the first idol they brought in Israel. O Baal foi sempre o primeiro Deus, Idol, o primeiro ídolo que trouxeram para Israel. And then you know what happened? E aí sabe o que aconteceu? Then they brought Ashtaroth. Aí depois eles trouxeram Asterote. Okay, this is where all the grievous sins were happening, sexual sins were happening. Foi aí que os piores pecados começaram a acontecer, muito graves. Okay, and the third dangerous one Aí o terceiro perigoso is Molech. foi o Moloque. That is where child sacrifices and abortions were happening. Aí começou abortos e sacrifícios de crianças. You see the pattern? Você vê o padrão? This pattern happened in America. Esse padrão aconteceu nos Estados Unidos. First they removed God, Primeiro eles tiraram Deus. then they brought sexual perversion, Aí trouxeram a perversão sexual. and then they brought child E aí sacrifice. agora é sacrifício de criança. Abortion laws were passed. As leis de aborto são passadas. So we lost an entire generation above the age of 45 to 50. We lost a E generation. aí a gente perdeu uma geração de 45 a 40 anos. And the same influence went to Europe. Aí a mesma influência foi para a Europa. And the same influences now I can see in Brazil. E a mesma influência eu consigo ver agora no Brasil. Please pray that the other more evil, wicked, demonic forces will not come. Por favor, ore para que as operações demoníacas não venham. That is why I say, please read your Bible very carefully. Take your time to study the É Bible. por isso que eu peço, orem e leiam sua Bíblia muito cuidadosamente. Tomem tempo lendo a Bíblia. And I always tell people, study the Old Testament as well. E eu sempre peço para as pessoas, por favor, estudem o Antigo Testamento também. Because when you take your time, you will see these patterns. Porque se você tomar tempo para estudar, você vai ver esses padrões. And then you can compare it with your country. Aí você pode comparar com o seu país. Compare it with what laws are being secretly passed and they are pushing that law to be happening. Você pode começar a comparar com as leis que estão para serem executadas e o que elas têm em comum. And you know what deception is? E sabe qual é o engano? When that wickedness and deception is happening, Quando toda essa maldade e esse engano está they acontecendo, will make people celebrate it. eles vão fazer as pessoas celebrarem. Not oppose, Não se opor, celebrate. celebrar. That's when you know that you have lost your country and God is not there. É aí que você sabe que você perdeu o teu país e Deus não está aí. Pray for your children. Orem pelas suas crianças. Pray for all the near ones that you know. Orem por todas as pessoas próximas que você conhece. You can see these patterns and you can study these patterns. Você pode ver esses padrões, você consegue estudar e perceber esses padrões. And then you can take action asking the Holy Spirit what needs to be done. E aí você pode tomar ação perguntando para o Espírito Santo o que precisa ser feito. Where is Brazil? Onde está o Brasil? See all the laws which are being passed. Começa a olhar as leis que estão para ser executadas. And silently, what is the propaganda in every news and every media? E silenciosamente, qual é toda a propaganda em todas as notícias e todas as mídias? We have come to a generation where we need to even educate people how to watch the news. A gente vem de uma geração que precisa educar as pessoas a como
assistir as notícias. See, if you watch the news, earthquake happened, this happened, that happened. That's news. Se você vê as notícias, ai meu Deus, terremoto, tsunami. But if you sit in front of the TV from morning to night, Mas se você sentar em frente à televisão de manhã até a noite, they keep repeating the same line and inserting it in your brain. eles ficam repetindo a mesma palavra e inserindo essa palavra na tua cabeça. That is propaganda. Isso é propaganda. Pulling in all the experts on TV. Eles ficam colocando aqueles experts na TV. Most experts are paid. Muitos desses experts são pagos, gente. They will give the same opinion what they have. Eles vão dar a mesma opinião que o programa. That's why be careful what words you listen. Por isso, cuidado com que palavras você escuta. Hear the words of God and the words of the world. Escuta as palavras de Deus e as palavras do mundo. Not the world. Not the world. Não, desculpa. Escuta as palavras de Deus e, as palavras, a palavra da Bíblia. Não escute as palavras do mundo. Because your heart and your mind will go in the direction of what you keep listening every day. Porque a sua mente e o seu coração vão ir na direção do que você escuta todos os dias. And that is when you cannot say what is evil, what is good. E aí você não pode dizer o que é bom e o que é mal. I love Jesus. Eu amo Jesus. You know, he said, Sabe o que ele disse? there is coming a generation. Vem uma geração, They will call evil good and good evil. eles vão chamar bom de mal e mal de bom. See what is happening today? Tá vendo o que está acontecendo hoje? Be sharp, be of discernment. Seja fiado e tenha discernimento. Amen. Amém?